Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula do projeto Boina Vermelha. Meu nome é Matheus Alves e, como vocês podem ver, hoje eu não estou no quadro porque hoje iremos falar de português, especificamente um assunto de classes gramaticais. E a classe de hoje que iremos abordar será a de interjeição, que será um assunto muito tranquilo que eu tenho certeza que vocês irão pegar facilmente. Então, vem comigo e vamos lá. Bem, a classe gramatical de interjeição são as palavras que são invariáveis, ou seja, não há, como a gente já viu anteriormente, quando a palavra é invariável, ela não sofre variação de gênero, número e grau, e as interjeições têm essas características. E o ponto-chave para você identificar uma interjeição é que ela exprime emoções, ou seja, quando você for identificar as interjeições, você irá procurar essa característica. Alguns tipos de emoções que podemos ver aqui são de alegria, tristeza, medo, saudação e entre muitas outras. E, em geral, elas são acompanhadas por um ponto de exclamação. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar melhor essa definição. Bem, aqui temos alguns exemplos como ai, ui, ah, meu Deus, puxa. Como vocês podem ver aqui, temos alguns exemplos de interjeições. E o que torna esse conteúdo mais fácil é que essas palavras são expressões que utilizamos no dia a dia, ou seja, vocês já têm contato com essas palavras, então vai ficar muito mais fácil de identificá-las e classificá-las. Vocês vão ver posteriormente. Aqui embaixo nós temos uma frase. Cuidado, o chão está molhado. Qual seria aqui a interjeição? E como classificaríamos ela? Bem, baseado na nossa definição, a palavra aqui que está expressando uma emoção seria a cuidado. Por quê? Quando você fala cuidado, você está expressando uma emoção de advertência, porque você está alertando a pessoa que o chão está molhado. Ou seja, para identificar essa interjeição, você teve que observar a sua emoção. Ou seja, as interjeições são palavras, são expressões que vão expressar emoções. Tá certo? Bem, vamos continuar. Aqui, como vocês podem ver, nós temos duas tabelas mostrando a classificação das interjeições. Mas cuidado, eu não quero que vocês peguem essa tabela e saiam decorando tudo. O que eu quero que vocês saibam desse conteúdo é identificar onde a interjeição está numa frase e classificá-la de acordo com o contexto. Porque, como vocês podem ver, todas essas palavras vocês já usam no dia a dia, no nosso cotidiano. Ou seja, fica muito mais fácil de você saber como classificá-la. Você vai olhar pelo contexto, ou seja, não há necessidade de sair decorando tabelas, tá certo? Aqui eu só mostrei para ilustrar a nossa aula. Aqui temos vários exemplos de classificações como advertência, alegria, alívio, chamamento, aprovação, desejo e muitos outros. E como vocês podem ver, vocês podem identificar isso pelo contexto da frase, tá certo? Bem, dito isso, vamos continuar. E uma coisa muito interessante sobre as interjeições é que elas aparecem muitas vezes em vários tipos de textos, mas o que se destaca muito e que aparece em várias provas e atividades são as histórias em quadrinhos, como vocês podem ver nesse exemplo. Agora, eu quero que vocês observem essa história em quadrinho e eu quero que vocês identifiquem a interjeição e diga qual sentido ela expressa. Dê pause, pense um pouco e quando vocês tiverem feito, iremos retomar. Bem, espero que vocês tenham identificado a interjeição e vamos mostrar a resposta. Bem, quando você lê o texto, você observa que no segundo quadrinho, o protagonista, o Calvin, ele fala uma certa expressão. Após a mãe dele falar algo, ele diz, oba! Ou seja, o que o Calvin fez? Ele expressou uma emoção. Então, nós iremos classificar essa palavra oba como uma interjeição.
E pelo contexto, você vê que ele está alegre. É só você perceber a cara dele, a entonação que ele fez. Oba! Quando você lê. Então você acaba tirando do contexto que essa palavra ela expressa uma alegria. Viu como é simples? Vamos para outro exemplo. Aqui nós temos outra tirinha do Calvi. Seguindo o mesmo modelo da questão passada, eu quero que vocês tentem identificar a interjeição e dizer o sentido que ela expressa, tá certo? Bem, espero que vocês tenham feito. E vamos lá. Quando vocês leem essa tirinha, vocês vão observar que no segundo quadrinho temos a presença de uma interjeição. Vamos observar no segundo quadrinho. O que a garota está dizendo? O quê? Quando você lê isso, você vê que é uma expressão que está expressando uma emoção. Quando a garota ela escuta o que o Calvi fala, ela sente uma emoção de surpresa, de indignação, o que ele diz. E através dessa interjeição, ela expressa isso. Por isso que iremos classificar essa palavra como uma interjeição, tá certo? Então, resumindo, para identificarmos uma interjeição, nós temos que observar a emoção que ela expressa, tá certo? Essa é a palavra-chave para identificar uma interjeição, emoção, tá certo? E com muitas outras classes gramaticais, também há a existência de locuções. E também nas interjeições há a presença dessa característica. E o que seriam as locuções interjetivas? Elas ocorrem quando duas ou mais palavras elas formam uma expressão que vai ter o sentido de uma interjeição. Vamos ver alguns exemplos. Como vocês podem ver, alguns exemplos disso são: puxa vida, ora bolas, quem me dera, meu Deus. Aqui vocês têm algumas palavras que duas ou mais palavras, como aqui, quem me dera tem 3 palavras, meu Deus tem 2, que elas vão expressar um só sentido, o sentido da interjeição. Tá certo? Bem, vamos continuar. Agora aqui eu quero só dizer algumas características para ajudá-los a identificar onde a interjeição, como a interjeição se comporta, as suas características, para você poder identificá-las, tá certo? Bem, uma delas é que as interjeições são como frases resumidas, ou seja, sozinhas elas constituem uma mensagem, um sentido. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, como vocês podem ver, o primeiro exemplo, o é. Quando você fala o é, você expressa um sentimento. Você expressa um sentimento de surpresa. Ah, eu não esperava por essa. Ou seja, através de uma só palavra, uma interjeição, você expressou uma mensagem. E essa é uma característica das interjeições. Outro exemplo, perdão. Quando você só fala perdão, você está expressando um sentimento que você está se desculpando por ter feito algo. Outro exemplo, socorro, socorro. Quando você fala isso, você está pedindo ajuda. Então, só usando essa palavra, você está expressando um sentimento, uma emoção. Outro exemplo, silêncio. Quando você fala só silêncio, você está expressando uma emoção, você está pedindo para que as pessoas que estão nesse ambiente não façam barulho. Ou seja, essa ideia toda está representada por uma só palavra, mostrando mais uma característica da interjeição. Outro exemplo, que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Eu não quero que vocês peguem uma palavra solta e já associem a classe gramatical. Por exemplo, aqui você está vendo, nesses exemplos, viva, fora, nossa. Se vocês perceberem, essas palavras podem ter vários tipos de classe gramatical. E eu quero que vocês observem isso pelo contexto, pela frase. Eu vou dar um exemplo. Essa é nossa escola. Observe a palavra nossa. Essa é nossa escola. Como vocês classificariam essa palavra? Como vocês podem ver, isso não é uma interjeição. Isso é um pronome. É um pronome de posse. Entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado que não é para associar uma palavra a uma classe gramatical. Você tem que olhar a frase. Agora esse exemplo. Nossa Senhora, meu Deus. O nossa, ela está expressando uma surpresa, uma emoção. Nossa, pode ser uma admiração também, depende muito do contexto.
Mas você está vendo que isso está expressando uma emoção, que é uma característica da interjeição. Mas no outro exemplo, essa é nossa escola. A palavra nossa não está expressando nada. Ela é um pronome, que está desempenhando a função de pronome. Não tem nada a ver com interjeição, ou seja, você tem que observar o contexto para poder classificar. Tome muito cuidado nisso. Tá certo? Bem, e para finalizar, vamos fazer alguns exercícios. Eu quero que vocês identifiquem as interjeições nos itens abaixo e diga o sentido dela, o que ela está expressando, tá certo? Dê pause, pense um pouco e tente resolver esses exercícios, que é muito importante praticar. E irei retomar adiante. Espero que vocês tenham tentado fazer e agora vamos corrigir os exercícios. Utilizando todas as ideias que eu mostrei para vocês, nós iremos resolver essas questões. Como vocês podem ver no primeiro exemplo, caramba, o Brasil é um país imenso. Quando você olha para a palavra caramba, você vê que ela expressa uma emoção de surpresa, espanto. Caramba, o Brasil é um país imenso. Meu Deus, entendeu? Ela expressa uma emoção. No item 2, adeus, astro da noite. A palavra adeus, como vocês podem ver, ela é uma interjeição, porque ela dá aquela ideia de uma despedida, entendeu? Que é uma característica das interjeições. O terceiro exemplo. Isso é uma observação, antes de prosseguir. Eu disse que lá no começo, em geral, elas aparecem com um ponto de exclamação. Mas como eu disse, em geral, ou seja, não todas. Ou seja, podem ter exemplos que não aparece o ponto de exclamação, como foi nesse item 2. Adeus, astro da noite. Porém, em geral, ou seja, a maioria, possui esse ponto de exclamação, que irá ajudá-los a identificar a interjeição. Vamos para o exemplo 3. Ufa, terminamos o trabalho em tempo hábil. Ou seja, você percebe que essa expressão ufa está expressando algo, está expressando uma emoção, que é que a pessoa está aliviada, que ela conseguiu terminar esse trabalho, entendeu? Como é fácil identificar essas expressões, e o que ajuda muito é porque são expressões que estão no nosso dia a dia, ou seja, vai ser muito tranquilo vocês identificarem elas. Vai dar certo, pessoal. Bem, continuando o exemplo 4. Nossa, como você é formidável. Como vocês podem ver, um exemplo com nossa. Nossa é uma interjeição porque ela está expressando uma emoção de admiração pela essa pessoa que ela está elogiando. Então, terminamos os exercícios. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só comunicar com a gente pelas nossas plataformas. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. E até a próxima.